Hoje a gente vai estar com o artista Ronaldo Rodrigues, junto com o pesquisador Gil Vieira, e desde já eu quero agradecer a presença dos dois por terem topado participar desse café com a gente. E como a gente sempre no início traz um texto para que de alguma maneira possa trazer uma colaboração para os nossos diálogos, a gente vai iniciar com esse texto que é voltado para a obra do Ronaldo Rodrigues, que tem como título Kitnet, Arquiva-se, do selo Prova Impressa, produzida em 2018. O texto diz assim: dei o nome para esse personagem que me observa da porta desta casa de prova impressa. Ele talvez seja a prova impressa e ocular que me conduz a observar o que é necessário observar nesses tempos de desmoronamentos. As paredes dentro de nós, mesmo de nós mesmos, parecem estar cedendo, dando espaço a outras formas de construções, nem tão impressas. Fico pensando que talvez nossa memória de um lugar arquivado talvez não tenha arquivos. Estamos arquivando, desarquivando e não arquivando. Nem toda prova impressa é arquivada. O documento às vezes é visto como um descarte, mesmo sendo um possível arquivo de processo. Fico pensando nos arquivos existentes na virtualidade e na amplitude destes arquivos que se acumulam na perspectiva, talvez, de não serem organizados ou visualizados novamente. Há uma crescente preocupação em produzir, porém não se olha para o arquivo do que se produz. Há uma crescente preocupação em construir, porém não se olha a forma como se constrói. Às vezes, o que se constrói veda, aprisiona. Viramos um reflexo da própria cidade em kitnets arquivados, muitas vezes sem a prova impressa, para observarmos ou para nos observar. Então, esse é o texto. Obrigada de novo, Ronaldo, por estar nessa parceria com a gente dentro desse projeto, e ao Gil por ter aceito esse convite do Ronaldo, e com certeza vai estar colaborando nessa noite com a gente. Eu vou dar só a apresentação da mini bio, de quem está aqui com a gente hoje. O Ronaldo Rodrigues, ele é graduado em Ciências Sociais pelo UFPA, é fotógrafo da Fundação Cultural do Pará, Curro Velho. A produção autoral tem como eixos as relações entre historiografia, técnicas da cidade e imagem fotográfica. Desde 2015, edita o selo Prova Impressa, dedicado à experimentação de formatos e sentidos do fotográfico no plano gráfico. Em 2007, recebeu a Bolsa de Pesquisa em Arte do Instituto de Arte do Pará. Participou de algumas exposições coletivas, como Gestos, Relatos, Escritas e Autoficções, montada no 5º Festival de Fotografia de Tiradentes, e na Câmara 7, em Belo Horizonte, em 2015, e de 3 mostras do Prêmio de Diário Contemporâneo de Fotografia, em Belém, no ano de 2011, 2014, e Prêmio Residência Artística em 2018. Participou da 38º Arte Pará, em 2020, e realizou a exposição individual Rebotalho, na Câmara Có Galeria, em 2015. Os trabalhos Drenagem e C Nova Feira integram a coleção Diário Contemporâneo de Fotografia, que faz parte do acervo do Museu da Casa das 11 Janelas, em Belém. Gil Vieira é professor assistente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, é vinculado ao Instituto de Linguística, Letras e Arte, atuando na Faculdade de Artes Visuais, é doutor em História pela UFPA, mestre em Arte pela mesma instituição, bacharel e licenciado em Artes Visuais pela Escola Superior Mato Celeste, publicou capítulos e artigos em revistas especializadas, além do livro Espaços em Trânsito, Múltiplas Territorialidades da Arte Contemporânea Paraense, que recebeu o Prêmio Vicente Salles, gênero Ensaio, no Prêmio IAP de Artes Literárias 2013, do Instituto de Arte do Pará. É membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas desde 2015 e da Associação Brasileira de Críticos de Arte desde 2018. Sejam muito bem-vindos, Ronaldo e Gil, para o nosso café. E a gente vai deixar aberto para que vocês sintam vontade, de que maneira vocês gostariam de começar.
Legal, Wilde. Eu te agradeço bastante. Natan também, Gil, que topado também participar dessa conversa. Pelo texto, bacana, agora, uma interpretação do trabalho. Eu acho que a proposta que a gente conversa um pouco hoje, inclusive sobre essa possibilidade, né, de ganhar essas leituras e ocupar espaços diferenciados, né, para transitar falar do processo de produção dele, mas mostrar como no processo de produção pode ter esses fluxos entre ele ganhar um formato impresso, ele ir para uma exposição, como ele está agora, ele ser interpretado, fazer parte de textos, de resenhas, enfim. E eu selecionei material para mostrar hoje que parte do trabalho que está exposto na exposição está montado aí e que está na internet, né, no site da Candeeiro. E um segundo trabalho que também tem uma relação muito parecida com esses espaços, né, o arquivo meu, né, que produzia as imagens, o desarquivamento, a edição do material impresso e depois a circulação desse material participando de exposições, enfim, de mostras, né, publicação digital, publicação física. Eu acho que o Natan tem o controle, né, do material, a gente pode começar vendo, e se vocês quiserem colocar alguma questão durante a apresentação, vocês podem ficar à vontade colocando. Então. Mas o material começa com a apresentação do trabalho que está aí, né, que é o Kitnet, que já deu uma interpretação bem bacana, com o texto que produziu e eu agora no início. Essa é a apresentação do trabalho, a edição final dele, né, que inclusive como ele está montado aí na parede de vocês, está lá no site. Ele tem essa configuração, né, dessas 9 imagens, e a ideia é falar um pouco, apresentar o processo, né, como é que a gente chegou nesse. Na próxima imagem, a gente tem a primeira, digamos assim, a imagem e a última, né? Pelo menos o que seria a última, no certo sentido. Para situar, né, esse trabalho, eu fiz nesse período aí, de 2010, comecei ele, né, nesse período eu morava no bairro do Reduto. Essa construção aí, ela fica ali na Rua de Almeida, né, que era na frente do prédio onde eu morava na época. A foto de 2010 em preto e branco, ela dá conta desse terreno, né, antes da obra começar. E a foto de 2011, que está do lado dela colorida, é a foto do término da obra, né? Esse terreno, há um bom tempo ele me chamava a atenção, né, porque era um dos vários terrenos vagos, né, baldios, enfim, que tem no bairro do Reduto, né? Só que essa configuração dele era muito interessante, porque ele tinha essa vegetação alta, né, assim, dentro dele, e densa, né? Ele era todo ocupado por essa vegetação. Então eu tinha feito essa foto em 2010, porque ele já era algo assim familiar com outras coisas que eu já tinha feito antes e continuava fazendo. Mas aí mas aí no ano de 2011, né, essa obra começou nesse terreno e essa configuração dele foi alterada. Na próxima imagem tem a imagem que abre aquela sequência de 9, que é a edição final. Foi a primeira imagem que eu fiz mesmo, quer dizer, a obra já até estava, né, adiantada. Todo esse bloco de trás já estava construído, né, mas por alguma razão eu comecei a fotografar aí, assim, me chamou a atenção. Tem essa aparição, né, de uma pessoa que estava trabalhando na obra, que é uma coisa que não costuma ter. Geralmente eu faço imagens onde não tem muita presença humana assim, né, direto e tal. E eu estava fazendo a foto e quando eu fiz, inclusive, eu nem percebi que tinha uma pessoa saindo, né? Tem uma questão que é importante para o trabalho, que assim, as fotos coloridas todas foram feitas com uma câmera de celular. Em 2011 as câmeras de celular eram bem mais precárias, né? Esse aparelho que eu tinha era um aparelho bem simples, e com uma tela pequena, então enquadrar, ver com detalhe é uma coisa que não se faz muito, né? Então eu fiz a foto
Mas aí fui fazendo uma sequência de imagens, né? E essa primeira imagem, ela já mostra uma coisa que é bem característica das 9 imagens. Apesar de ser um aparelho muito simples, rudimentar mesmo, ele tinha essa questão de emular recursos sofisticados, né? Recursos de câmeras profissionais, como, por exemplo, ajuste de balanço de branco, né? E aí eu gostava muito de fotografar com a câmera dele ajustada para nublado e fotografar nesse sol nosso daqui, né? Então, a cor, né, que a imagem fica, ela é uma cor bem alterada, assim, bem própria, né? Dá para ver bem pelo céu, né? Além de tudo ficar meio amarelado, a cor do céu fica bem... E isso se deve a essa combinação, assim, entre o balanço de branco, possível balanço de branco para nublado da câmera desse celular, com essa luz do sol direto, né, gerava esse resultado. Então, na próxima imagem, é uma imagem intermediária, né, dessa sequência de 9. Ela já mostra um pouco a evolução da obra. As 9 imagens, elas vão mostrando um pouco essas etapas, né? A próxima é a final, que já é, no caso, a final do grupo de 9, né? Tipo, o prédio, a construção central, ela nem está tão centralizada como nas outras imagens, né? Ela já mostra essa passagem dos trabalhadores lá da obra reformando a fachada da casa do lado, né? Mas ela é a imagem que fecha essa sequência de 9. As próximas imagens mostram um pouco dessa unidade entre os 9. Pode passar, então, por favor. Isso. Essas 2 imagens mostram assim, que tipo, durante esse período, né, eu fiz várias outras imagens, né, além dessas 9, que estão na montagem final do trabalho. Por exemplo, a primeira imagem de dia, né, ela não tem aquela luz do sol forte, ela não tem o ajuste da câmera para nublado. Eu acabei esquecendo de mudar o ajuste para fazer. Mas como não tinha presença do sol também, ela deu ela ficou com essa aparência que destoa, né, das outras. Ela não tem aquela saturação de cor, ela não tem a mesma... Então é uma imagem interessante, mas que ela não, assim como a do lado, que foi feita à noite, né, que é com a luz só do poste. Então, para aquela sequência de 9 imagens, né, me interessava essa unidade cromática, né, a luz dura, né, que tem na maioria delas, porque isso ajuda, inclusive, no processo de edição, a mostrar que eu estou tentando construir uma tipologia, né? É uma tipologia arquitetônica, né, da construção, e no campo fotográfico tem uma tradição de trabalhos que se constroem em torno de uma tipologia fotográfica que vai usar uma mesma gradação de tons, de cores, de enquadramento, alguma coisa assim. Então, por exemplo, essas são imagens que saíram daquela edição das 9 por conta disso. Assim. Elas fazem parte do processo desse trabalho, mas não estão lá, né, naquela sequência. E as outras 2, da próxima imagem do slide, elas são também assim irmãs, mas são em outros lugares, né? Esse período que eu fotografava muito lá pelo Reduto, mas são outras imagens de outros terrenos vagos, né? Assim, que, às vezes ganham uma utilidade, como no caso da primeira imagem, que é um estacionamento, né? Uma coisa assim. E a segunda não, que estava também servindo como depósito de lixo, né? Assim, são imagens que fazem parte desse período. Esse terreno da imagem que estava aí como depósito de lixo, né, praticamente, e também tela, né, o pessoal do grafite, da pichação, que também está toda quase ocupada, né. Depois o proprietário bloqueou, né, botou aquele murão assim na frente e tal, e ela ficou bloqueada, mas ela passou um bom tempo assim. Esse é o processo, né? Digamos assim, foi a constituição desse arquivo de imagens durante esse período. No próximo slide tem uma referência que foi muito importante para mim pensar
para me chegar nessa formatação das 9 imagens, para me entender talvez um caminho que o trabalho poderia ter. E esse texto foi publicado, né, também em 2010 para 2011, né, nesse período, na primeira edição do Prêmio Diário. É um texto do Patrick Pardini, né, Um Mundo como Fisionomia, Retrato ou Paisagem. Ele está publicado lá no livro da primeira edição do Prêmio Diário. Nesse texto, o Patrick analisa vários trabalhos. Um deles é o trabalho dessa fotógrafa, da Ana Mariani, e ele analisa esse trabalho da Ana Mariani, né, que é um livro que tem, acho que, uma boa seleção, tem mais de 200 imagens desse livro, que é o Pinturas e Platibandas. O Patrick usa esse trabalho da Ana Mariani para discutir uma concepção dele de retrato. Ele vai nesse texto discutir retrato, paisagem, e no meio disso a ideia de fisionomia, né? E, além da semelhança, da frontalidade, né, das construções, das fachadas, né, a conceituação que o Patrick faz a partir desse trabalho sobre a ideia de que o retrato é essa imagem, no caso da fotografia, né, também, que é o que ele está discutindo, mas também no plano geral, mas assim, é a imagem onde ou o fotógrafo ou o leitor da imagem fotográfica, ele se coloca numa relação face a face, né, com um sujeito que se expressa numa fisionomia. E esse sujeito, no caso, no retrato, ele tem a capacidade de devolver o olhar, né, para quem está fazendo, para o fotógrafo, que é o primeiro, provavelmente o primeiro observador dessa imagem, ou para quem está vendo, né, essas fotografias, analisando depois que elas começam a circular. Nessa discussão dele, ele cita a dedicatória do livro, né, da Ana Mariani, que coloca assim: o livro, né, é dedicado aos criadores anônimos, mestres, construtores e pintores do Nordeste, que realizaram esse universo poético que procuro revelar. Então, o Patrick coloca essa pergunta, né, e usa esse trabalho para mostrar assim, qual é a face, né, que esse trabalho revela. É a face desses construtores, né, do Nordeste. Quer dizer, o tema são as casas, né, a pintura delas, enfim, mas se tem algum sujeito, né, que expressa a fisionomia dele através dessas imagens, é o grupo, né, dessas pessoas que construíram essas casas, essa estética, né, de cromática, esse tipo de pintura, né, esse tipo de arquitetura. Então foi um texto muito importante para mim pensar assim, né, tipo, essa ideia de que um trabalho fotográfico que não tem a presença humana, né, ele pode ser também um retrato, né? Ele pode falar de um sujeito que está ali em questão, né, e mostrando, devolvendo o olhar. Então eu voltei para esse meu trabalho, para esse meu arquivo, né, e nessa construção dessa tipologia, né, essa ideia que também que a Ana Mariani fala, né, quer dizer, ela homenageia esses mestres construtores e pintores do Nordeste, né, que realizaram um universo poético que procura revelar, essa ideia da revelação, né, na fotografia, que é um processo técnico, mas pode ser um processo conceitual também, né? Às vezes o tempo que demora para a gente descobrir nos nossos arquivos, quem está lá meio que à disposição para ser revelado, né? Ou está no processo de latência mesmo, né? E que a gente pode perceber, ou alguém que olha para essas imagens pode perceber, qual a revelação, né? E aí eu voltei para o meu grupo de imagens, né? Aí acho que o próximo slide é uma imagem importante para tentar essa chave, para essa compreensão, pelo menos que eu tive do trabalho, que é uma imagem da primeira revelação, digamos assim, né? Que é a revelação de que aquela construção ela era um condomínio de kitnet, né? Essa imagem eu fiz quando tinha acabado de colocar, ou quando eu acabei de perceber, né? Saí determinado dia e vi lá a placa, Alugas Kitnet, ótimo preço, é o que está escrito na placa, né, os telefones de contato. Tá? Então, quer dizer, tipo, aquela construção ela apontava para uma tipologia, né, habitacional. Aquilo ali não era só uma casa com uma aparência hostil, né, com essa fachada, né,
dura, né, em comparação com as duas casas do lado, com esse quarteirão e tal. Ela tinha essa e a segunda revelação assim que eu tive, tentando editar essas imagens e pensando no contexto em que elas estavam, né, o bairro que elas estão situadas, tá? É a história do bairro do Reduto, né, as vilas operárias. Né? O condomínio de kitnet, ele é uma tipologia habitacional de trabalhadores, né? As pessoas que não só ainda não puderam financiar ou comprar um imóvel, uma habitação, como decidiram, dentro das suas possibilidades, né, foram levadas a alugar um imóvel de tamanho reduzido, com, né, uma condição mais acessível e tal. Então, me interessava pensar muito nessa possibilidade, né, dos condomínios de kitnet que nesse período aí estavam começando a aparecer com mais intensidade, tanto no Reduto quanto na Campina, né? Tinha vários que eu comecei a perceber depois disso, né, assim, e olhar melhor. Eles podiam ser eles podiam revelar esse sujeito, né, de tempos históricos diferentes. O habitante das vilas operárias, né, do bairro do Reduto, lá no início do século XX, no final do XIX, e a transformação que o bairro teve, porque ele é hoje, né, que não é mais um bairro industrial, né, tem resíduos só disso. A fábrica da Febo, né, foi até desmontada e demolida, acho que na semana passada, se não me engano. Era uma das últimas fábricas em funcionamento lá, eu acho. Pelo menos que a gente percebe a imagem, né, e tal. Mas elas mantêm esse vínculo, né? É um tipo de moradia, e é um tipo de moradia que, como a Eude coloca no texto dela, talvez a gente, vivendo o presente, a gente não se dê conta, né, de tudo que ela pode significar, assim, né, em termos de memória, em termos até de idealização. A gente vê as vilas operárias, os resíduos das vilas operárias que ainda tem lá no Reduto, e elas têm todas, né, uma arquitetura que ainda tem um apelo, né, tem uma nostalgia, familiares que moraram lá, e essa coisa que está hoje, né, que está modificando a aparência do bairro, inclusive, uma coisa que a gente não, que é até meio hostil, né, como é a arquitetura como essa tipologia de condomínio de kitnet, a gente às vezes não. E essa foi uma revelação que me veio, assim, né, de que talvez o sujeito dessas imagens seja esse tipo urbano, né, que é o habitante de uma moradia de trabalhadores, né, que já foi uma vila operária, que hoje configura como uma moradia de pessoas que estão morando nesse tipo de tipologia habitacional. Né? Bom, aí é isso. Isso ajudou um pouco a decidir pelas 9 imagens, né? A tentar mostrar que elas contam essa narrativa, né, de uma obra que vai se mostrando e no final, né, e o título do trabalho tenta ajudar, né, aqui as novas imagens a perceber porque são imagens pequenas, né? A imagem que está montada aí, cada uma, né? Preciso chegar perto, ver os detalhes e tal. Vamos ver isso. O próximo slide é um pouco a história que o trabalho teve, né? Os lugares, assim, o percurso dele, na verdade. Em 2011 eu mostrei ele na mostra lá do CCBio, né? Na mostra de arte Primeiros Passos, no CCBio, numa configuração muito parecida com o que ele está aí na galeria, tamanho, né, das imagens era o mesmo. Eu escrevi ele na terceira edição do Prêmio Diário, mas ele não participou. E aí, desse período, ele ficou um bom tempo assim, né, sem muita. E em 2018, eu decidi reeditar ele, né, através desse selo, que é o próprio impresso, com selo de editoração, né, que eu decidi montar assim para tentar, né, não ficar com essas imagens assim. Então, era uma maneira de eu lidar com o arquivo de imagens, colocando essas imagens em outra perspectiva, né, tentar achar soluções gráficas, né, para elas, enfim. E é muito legal porque foi essa edição, né, dele, em formato impresso, né, que permitiu que ele se incorporasse no acervo de vocês, né, no acervo da Candeeiro.
né? E ele está participando hoje na exposição, né? Na Diálogos no Silêncio, a coletiva que está aí, né? Tá meio que... E Ronaldo, é uma curiosidade assim sobre a forma como tu imprimiste esse teu trabalho, né? Porque Sim. ela remete à questão do postal, que é um impresso utilizado para de alguma forma visibilizar um lugar, ou a gente criar uma aparência do que é essa paisagem de um determinado lugar a partir dessa impressão. E aí eu queria que tu comentasses um pouco por que tu traz esse formato postal para... porque por mais que ele tenha a questão da série em 9 imagens, ele lembra muito, né, esse formato. Tem alguma relação que tu optou escolher por ele também nesse sentido? Tanto esse trabalho quanto o outro que a gente vai ver depois, eles têm essa questão desse formato, o outro mais ainda, né? Do formato postal. Tem essa questão da portabilidade, né, que é muito importante, dessa solução de um impresso, né, que é fácil de ser guardado, né. No caso do kitnet, mais do que o postal, do que o formato postal em si, o que eu achei mais interessante foi manter esse pequeno formato, que tem uma relação com a natureza técnica da imagem, né? Uma imagem de celular de 2011, ela era uma imagem de 1.600 megapixels, né, no maior lado, o arquivo dela. Então, tipo, ela não é uma imagem que dá para imprimir grande, ela é super limitada nesse. Então, só que essa limitação técnica tinha uma relação com a tipologia arquitetônica, né? Com o fato dos kitnets serem construções pequenas, né? Então, esse jogo entre a tipologia fotográfica e o formato, a materialidade da imagem e que é indicial nela, né, os traços que ela carrega, é uma coisa que me interessa muito, que eu desenvolvi inclusive em outros trabalhos. E aí, no caso do kitnet, o que eu achava mais legal era isso, tipo, as 9 imagens, mais as 2 imagens preto e branco, né, do terreno, elas cabiam dentro de um envelope de 10 por 15, né, que é como elas estão montadas, né, no formato impresso. Então, tipo, elas ganham essa portabilidade, essa coisa de ser um negócio, né, como são as habitações, né, de kitnet. Os condomínios de kitnet têm os imóveis são ocupados, né, com a alternância da ocupação deles é muito grande, muitas vezes, né, pessoas alugam um pouco. Então, essas relações, assim, e essa ideia do arquivo, né? O envelope 10 por 15 é uma coisa tranquila de arquivar, de colocar numa gaveta, né, e de acionar quando você precisa, quando está querendo ver, ou como vocês montaram, né, na parede. Assim, então, guarda essa... Agora, esse ponto que tu destaca do postal e de ser uma imagem contrária, né, à imagem de cidade que geralmente o formato postal revela, é algo que eu acho que talvez esteja mais presente, assim, tão presente quanto no outro trabalho, né, que a gente vai ver depois. Acho que vai dar para a gente continuar, porque ele também tem o formato, né, 10 por 15, o formato tradicional do postal. Ele tem até etiquetas, selos, né, que lembram um pouco o postal. Assim. Esse envelope 10 por 15 que eu falei, esse envelope pequeno, né, o carimbo, né, como esse dispositivo muito usado em arquivo, né, para identificar material, para indexar, o arquivo do nome do trabalho, o arquivo do selo, e aí no arquivo, né, está um pouco pequeno, mas está escrito kitnet, arquivos, 9 imagens cor, mas 2 extras PB. Né. Então, o desenho, né, do carimbo, que está ele é uma citação à placa da imagem, né, a placa imobiliária que anuncia o aluguel dos kitnets. Né. Então, é uma tentativa também do impresso dialogar com esse elemento que está na imagem. Na próxima imagem tem o que vem dentro do envelope, né, do impresso. As 9 imagens coloridas, né, impressas em gráfica rápida, laser, né, colorida. Tem um rendimento muito bom, essa impressão mais comercial, né,
mais rudimentar até, de gráfica rápida, laser, né? Com esse tipo de imagem de celular, que é bem saturada, que não tem uma qualidade ótica, né, muito grande. Então tem um rendimento bom, e as imagens em preto e branco eu imprimi em casa, um jato de tinta, mas que no caso no papel pólen, né, em outro papel, e que em preto e branco tem um rendimento um pouquinho melhor, assim. Então esse é o conteúdo, né, do impresso. As 2 imagens do terreno, né, e as 9 imagens da construção, né, de kitnet. Né. Aí é isso. Eu acho que a próxima imagem a gente já é do tapume, né, do segundo trabalho aqui. Se esqueceu, Vou fazer uma pergunta, Ronaldo, antes de passar para outra hora. Primeiro, assim, queria agradecer o convite mais uma vez, né, tanto para o Ionaldo quanto para eu, de Natan. A obra do Ionaldo me interessa bastante. Ele não só é um amigo, né, pessoal, a gente trabalhou junto lá no Pulo Velho, né, durante um bom tempo, mas é também um artista que eu admiro e que eu tenho tentado conhecer de forma mais aprofundada ou complexa o trabalho dele. E esse trabalho, somado a outros que eu conheço teus, faz com que uma referência ela seja inevitável de ser mencionada, né, que é o projeto das passagens do Walter Bonner, que eu acho que tem um diálogo forte, né, com essa referência, pelo menos na entrevista que a gente fez, que talvez um dia venha a ser publicada, né, aparece assim, isso como referência para ti, e me parece que é uma referência também nesse trabalho, né, toda a ideia do Flaner, a ideia de captar, registrar a cidade, arquivar, e de alguma maneira entender como a cidade ela é produzida socialmente, como ela se transforma, e como essas transformações elas também são, de alguma maneira, gravação, né, material dos processos históricos pelos quais a sociedade vai passando. E aí, quando tu compara, tu fala de referência ao Patrick Pardini, né? Não compara exatamente, mas quando tu mostra o catálogo do Diário Contemporâneo, aparece um outro tipo de registro, né, fotográfico, também da arquitetura, que também dialoga com esse referencial do Walter Benjamin, mas que parece mais interessado, né, nessa arquitetura, no vernáculo arquitetônico, né, os tipos de arquitetura, os estilos de arquitetura, tal como usualmente isso vem sendo entendido, estudado, das artes plásticas. O teu trabalho ele vai numa outra direção, né? O estilo arquitetônico não é o de menos, né? Ele é o de mais, né? Assim, ele pode trabalhar isso da ideia de estilo arquitetônico, kitnet, essa produção precária, essa produção voltada para um determinado tipo de uso imediato, né? Um tipo de uso também transitório, de várias pessoas que circulam por ali, da possibilidade de construir, demolir, e tu apresenta isso com interesse no teu trabalho. Me parece que tu circula pela cidade e tu encontra isso num dado momento, tu encontra outras coisas que tu até apresentaste aqui, e isso te interessa no sentido de poder ser arquivado como uma coisa que fala sobre a cidade, como um documento que mostra algo, né, que grava alguma coisa a respeito da cidade, da sociedade ou daquilo que te interessa. Aí eu queria saber um pouco sobre isso, né, como que a arte, como tu vês isso, né, da arte que ela sai de um registro que grava aquele interesse estético, né, aquele interesse de uma arquitetura, às vezes, de uma matriz, de um determinado estilo, de uma referência a um determinado estilo, e passa a possibilidade da arte como arquivamento de outros tipos de processos, né? Então, por que um artista se interessaria por arquivar, digamos assim, né? Por gravar, por registrar o processo de construção do kitnet, o que isso revela, de que maneira isso se vincula com o mundo da arte, né? Eu acho que é uma coisa que não é nova, é óbvio, né? Essa possibilidade da arte, ela se interessar e documentar e trabalhar sobre uma determinada reflexão a respeito das cidades, das transformações das cidades, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que talvez não seja tão atrativa, né? E eu acho que quando tu lida com as diversas formas de exposição, de apropriação, de circulação disso, talvez isso revele também outras possibilidades, né, que o próprio sistema de arte não contempla. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, desse referencial, dessa relação com
com um tipo de fotografia interessada na arquitetura, ao mesmo tempo que a tua fotografia está interessada na arquitetura, mas de um outro jeito, né? Mais interessada na arquitetura como gravação ou como registro do processo histórico da cidade do que de um processo estético da cidade. Sim. Assim, falou no início do diálogo com Walter Benjamin, né, Trabalho das Passagens, esse tipo de... eu acho que essa leitura, assim, esse tipo de referencial que eu tento... porque é um processo meio junto, né? Faz parte um pouco da minha formação, são as coisas que me interessam, pesquisar, ler, né, tá? Isso eu acho que entra como uma espécie de legenda mesmo, ou de facilitador nesse processo de indexação, né, de arquivamento, numa importância maior que talvez eu dê, nesse processo de tentar entender essas imagens que às vezes são construídas de forma aleatória, né, nesse sentido. Esse trabalho nem tanto, né, porque a partir da primeira imagem, de fato eu fiquei fotografando sistematicamente essa construção, né, tá? Mas, por exemplo, voltando com outro ponto, desde que eu comecei a morar no Reduto, nesse período, eu morei uns 6 anos, mais ou menos, assim, lá no Reduto. E eu tinha muita vontade de fotografar as vilas operárias, né, porque eu lia um pouco sobre elas, tem um trabalho lá da pós-graduação de História, que é sobre o Reduto, que é muito interessante, tem várias questões. Tá? Só que eu simplesmente não tive esse processo de me organizar para ter a entrada nessas vilas, no que sobrou, né, dessas vilas. Assim. Fotografar sistematicamente, ter essa... Não tenho muito essa... Acabei, ficou num plano assim meio de vontade, numa coisa que um dia, quando eu me organizasse para fazer esse tipo de fotografia, acabou que eu morei esses 6 anos lá, não fiz esse trabalho, né? E, tipo, editando esse trabalho de uma construção só, porque nem uma tipologia de todos os condomínios de kitnet que tem pelo bairro do Reduto da Campina, isso eu também não cheguei a fazer. Isso seria um trabalho muito interessante de ser feito. E o trabalho da Ana Mariane é isso, né? Tipo, ela andou vários estados, várias cidades, várias vilas nordestinas, fotografou uma quantidade imensa de casas, que é uma tradição fotográfica também, né? De construir essas tipologias, de ir atrás dessa fisionomia. O próprio Patrick Pardini faz isso há anos com o trabalho dele de paisagem amazônica, né? Ele fotografa vários tipos de floresta, enfim, é esse trabalho mesmo de montar um arquivo com essa... talvez esse arquivo que eu monte, ele seja um arquivo mais aleatório, mais disperso, mas que nesse campo, como tu colocou, né, assim, que é de inserção artística, né, digamos, esses espaços institucionais do Prêmio Diário, do Arte Pará, ou da própria Camaracó, por exemplo, que foi onde eu coloquei esse impresso, né, para venda, e onde eu e o Natan adquiriram ele para as pessoas. Nesses espaços eu consigo propor uma sistematização desse meu arquivo, né, uma indexação dele, que ao mesmo tempo que dialoga com essa arquivística tradicional, com uma tradição fotográfica, né, estabelecida, também faz isso não seguindo todos os protocolos, né? Assim, eu me permito fazer um impresso desse, né, muito simples, assim, muito pontual, né? Mas que quando a gente está conversando aqui, numa próxima edição dele, que eu já fiquei com vontade de editar ele, os próximos números, com mais uma lâmina que tenha um texto contextualizando melhor isso que a gente está conversando aqui, fazendo uma citação direta às vilas operárias, né? Tipo, isso a gente está podendo conversar aqui, mas é mais uma camada que... né, é uma camada que está latente também, na minha interpretação, do texto que a Ildilene escreveu e leu agora para a gente. Né, assim, está lá também essa presença assim, da transitoriedade das formas urbanas, do que a gente deixa de perceber, né, do que a gente deixa de... e que, às vezes, uma fotografia, um conjunto de fotografias como esse pode, né, ser uma possibilidade para a gente tentar recuperar. Então. E aí, em termos assim mais teóricos assim e tal, eu acho muito legal pensar que
essa vinculação entre um condomínio de kitnet e as vilas operárias de um mesmo bairro, né, e os resíduos dela hoje, né, é uma articulação do conceito de imagem dialética, né, do Walter Benjamin. É possível, né, uma possível articulação desse conceito. Que, enfim, é uma coisa, é um outro plano, né, que pode ser explorado do ponto de vista teórico, pode ser discutido e tal. Eu acho legal, assim, é bacana ter destacado essa. Eu não sei se é intencional, se é intencional ou não, mas me parece que lá na 9ª imagem da série, tu mudas um pouco o enquadramento, né? Se o Nathan conseguir voltar lá para a imagem das 9, né? Tu mudas um pouco o enquadramento para pegar a casa do lado, onde está rolando uma outra obra já. Né? É como se tivesse isso, né? As 8 primeiras vão seguindo ali um enquadramento muito semelhante, né? E na 9ª ali tu desloca um pouquinho e tem já uma outra coisa acontecendo do lado, uma continuidade, né? Traduz muito, me parece, né? Que essa 9ª imagem traduz muito essa ideia de continuidade de uma cidade em progresso, né? Ou em progresso em obras, ou em ruínas também. Né? Uma cidade sempre sendo feita, refeita, destruída e construída. Né? Sim. Essa imagem do lado, a casa, aliás, do lado, né, que começa a ser reformada, ela não dá para ver muito bem, dá para ver um pedaço dela, mas ela ainda tem um pouco o desenho da casa de porta e janela. Né? Ela é uma casa bem pequena e o que eu achei interessante é que ela é como se fosse uma casa espremida que vai estar dentro desse condomínio de kitnet. Né? Ela não deixa de ser uma casa pequena. A gente nessa imagem não consegue ver onde é que ela termina, mas ela é basicamente só isso mesmo. Ela é essa janela. Ela aparece melhor mais na frente, eu acho. Dá para ver com os detalhes ela. Só para tentar ficar mais claro o que eu estou falando. Tá legal. Porque ela é a janela, né? A porta do lado e pronto, ela acaba. Ela é uma casa bem pequena mesmo, desse formato que também era... Porque nem todas as vilas operárias eram, de fato, vilas, né? Elas tinham aqueles conjuntos assim que ficavam na calçada mesmo. Então, ela no final da obra, né? Ela sofreu essa reforma na fachada, ela está sendo pintada. Se a gente olhar ela nas outras imagens, ela está com a pintura bem mais desgastada, né? Aí ela já está no processo de... Só que ela também traz as marcas desse período, né? A porta e a janela tem uma grade de ferro, tem um ar-condicionado que fica exposto, né? Assim, do lado de fora de uma maneira também... Todo uma espécie de leveza, não sei, de bucolismo que ela já pode ter tido com uma casinha simples, né, num bairro antigo. Tem que sofrer essas alterações aí, porque esse tipo de casa no Reduto hoje, esse tipo de imóvel, né, é principalmente escritório, né, ou pequenos comércios, assim, tipo, esse que já tem, geralmente e eu não sei se no caso era o proprietário, talvez fosse isso, a pessoa que é dona hoje desse terreno que virou o condomínio de kitnet, talvez seja o mesmo proprietário, e ela tenha um escritório, alguma coisa assim, do lado do condomínio. Me parecia que podia ser essa possibilidade, mas interessante, porque é meio que isso mesmo. A tentativa de colocar lá no final era de mostrar a obra continuando, né, assim, de certa forma. Então, esse espaço que ela ocupou, que é o print da exposição virtual, né, que é muito legal, assim, essa iniciativa de vocês nesse período que a gente está vivendo. Vocês decidiram, né, abrir, inaugurar o espaço, a galeria, e futuramente café também, né? E além desses eventos, dessas conversas que vocês estão tendo com os artistas, está lá no site, né? E isso é interessante pensar como mais um formato de publicação, né, do trabalho. E aí, no caso do trabalho, dialogando com outras 3 produções, né, numa parede, e na exposição toda, né? Quem vai lá no site pode percorrer, né, nessa ferramenta digital, pode andar pelo espaço. Eu achei legal. E esse esforço que vocês tiveram, né, de montar fisicamente, vale tanto para essa tradução digital desse formato de visitação pelo site, como eu vi depois o vídeo, né, da mediação, né, da leitura que a Eude fez nos textos, né, do trabalho. É uma mediação performance, né, tipo,
e muito, muito legal, assim, realmente é a exposição gerando produtos, né, assim, que justificam o esforço que vocês tiveram de montar, né, de não só fazer uma galeria virtual, que já seria muito legal, válido, né, tem muita coisa acontecendo aí com galeria virtual, mas a iniciativa de vocês de montar a exposição no espaço gera esse tipo de fruto também, né? Que é a possibilidade de vocês fazerem aquele vídeo da mediação em que está lá, vocês estão ocupando o espaço, lendo os textos de frente para o trabalho, e quem acho que acompanhou essa mediação, né, viu, né? O quanto é uma coisa, apesar da distância das telas, já foi uma coisa bem visceral, né? Bonita, assim, intensa. Tem uma questão assim que o teu trabalho me retornou esse texto. Vira e mexe assim algumas questões sempre me importam, que é o texto do Robert Smithson, que fala Um Passeio sobre Passaic. É um texto assim que eu tenho estudado várias vezes e sempre quando eu leio, sempre vem uma camada nova de possibilidade de interpretação. E tem uma parte do texto que ele fala que quando ele está passando por uma ponte, ele observa a imagem que está se revelando, o olhar dele naquela ponte, ele diz que é como fotografar uma fotografia. E quando o Gil coloca, né, sobre a questão desses temas tão recorrentes, mas que às vezes a gente não traz mais uma visibilidade cotidiana para isso, porque é quase algo tão banalizado enquanto visualidade nessa nossa rotina, ou do que era a nossa rotina antes, que eu acredito que com trabalhos como o teu, assim, faz com que a gente reflita desse fotografar uma fotografia, de algo que é tão registrado no nosso cotidiano, né? Dessas mudanças da arquitetura, do tempo dessa arquitetura, da forma como essa arquitetura vai se moldando conforme as ações humanas e não humanas que são colocadas nesses espaços. E eu acho que o grande desafio da fotografia hoje em dia é exatamente um dos desafios, é você recorrer a uma imagem que fotografe de fato, mas não só fotografar enquanto registro fotográfico, mas que ela te impulsione a imersão naquela realidade que te instigue a um pensar de uma outra forma, mesmo ela sendo a mesma imagem. Então, quando você fala das novas camadas que o trabalho vai se construindo, não somente em termos impressos, mas nas edições que são colocadas a partir das novas experiências que tu assume com o trabalho, esse exercício de fotografar uma fotografia, de você estar reolhando o trabalho e vendo de que maneira ele também vai te conduzindo a essa nova forma de construção de imagem, né? Porque a gente está a todo momento também, né, anexando, ele vai ganhando outras camadas, né? O tempo vai trazendo essas camadas para ele também. Essa imagem também, para mim, esse texto é bem importante. Assim. E no que ela tem de mais imediato, que é essa ideia da reprodução, do trabalho aí ocupando outros espaços a partir da possibilidade dele ser reproduzido em outras, até os sentidos mais abstratos e de camadas de sentido, né? Como eu falei, assim, esse texto do Robert Smithson realmente é. Tu estava no curso, né? Que a Lívia. Sim, da Lívia Aquino. Sobre esse texto. Foi super importante. Sim. A gente fez uma leitura, né, coletiva dele, a gente discutiu. Bom, esse trabalho, o trabalho do Tapume talvez seja também um pouco isso, né? Tem esse processo um pouco nele, porque ele tem essa relação que o Kitnet teve, né, do impresso com o espaço expositivo, e com essa imagem captada com o celular, né, forma urbana, né, ele tem também esse mesmo motivo, tema, sei lá, esse contexto
dessa materialidade urbana e de fotografia produzida com celular, né, na percepção dessa forma urbana. Mas ele tem uma diferença, assim, que o impresso foi o que veio, né, depois do processo expositivo, né, ele está no meio do processo que gerou o impresso, né. Aí a gente tem nesse slide as 3 imagens que dão conta dessas etapas, né. Em abril de 2015, eu fiz essa imagem na rua, né, com essa perspectiva desse canteiro de obras, né, lá na Pedro Álvares Cabral, que é bem próximo de lá do Corro Velho, né, que o Gil falou, onde eu trabalho até hoje. E aí, abril de 2005 era o período onde eu estava junto com a Maquicó, né, que administra a Galeria Camaracó, e o Mariano Clautal, que foi o curador da exposição. A gente estava discutindo essa exposição Rebotalho, né, exposição que foi montada lá na Camaracó, em junho de 2015, né, alguns meses depois. Então, eu faço a foto nesse período em que a exposição está sendo discutida, né, em que o Mariano está fechando o grupo de imagens que vai fazer parte da exposição, a seleção, o recorte. Eu fiz a sugestão do nome da exposição, né, do Rebotalho, e, enfim, era o caminho que a gente estava, né. Ele estava vendo um grupo bem grande de imagens, também muito dentro dessa natureza, como a gente estava conversando antes, esse arquivo disperso, né. Se não me engano, ele usa, inclusive, esse termo no texto que ele escreveu, né, na exposição, mas ele estava chegando já nesse número nessa seleção, né, nesse grupo, na concepção, que a montagem e tal. Só que aí a produção dessa imagem, nesse período, me fez perceber esse tapume, né, que está lá no canteiro de obras, né, essas folhas de compensado, né, montadas como barreira, como um elemento muito interessante, que talvez fosse uma síntese, né, de várias questões que a gente estava discutindo na montagem da exposição e que eu vinha trabalhando nas imagens. Esse espaço que ele ocupa, né, como algo transitório, precário, que cumpre uma função, né, ali nesse espaço construtivo, né, às vezes cumpre uma função em espaços abandonados, em espaços em demolição também. É um material que vai acumulando camadas, né, as camadas do desgaste, e é um material que vai sofrendo a modificação, né, com a exposição ao sol, na natureza deles compensados, né, a cor deles foi mudando. E esse tapume, como vários outros pela cidade, eles viram tela, né, para pichação, para grafite, enfim, para intervenções. Então veio a ideia de levar um fragmento desse tapume, né, para a montagem da exposição, lá na Camaracó. E o que está do lado, a foto do meio é ele montado lá na galeria, né, o fragmento dele, e e a terceira imagem é a capa do impresso, que eu já fiz um ano depois, né, em 2016, a partir desse processo, né, dessa primeira fotografia até a participação, né, desse objeto nessa exposição. Na próxima imagem, eu acho que a gente vê um pouco melhor. As imagens vão aparecer na formatação do impresso já, né, que é aqui um pouco que a Eude destacou, do formato postal, né. Eu decidi já ir apresentando elas assim. Então, tipo, essa é a configuração das fotografias dentro da formatação do postal, né, 10x15, e com esse selo, né, que é o selo do impresso, meio que abreviado, né, e com o título do trabalho Tapume. Então, eu vou contar já um pouco essa história, já mostrando pedaços do impresso. Bom, essa é uma imagem que mostra
a obra de uma outra perspectiva e com o pedaço do tapume, né, que foi retirado dela, a amostra, né, uma daquelas primeiras folhas ali. Bom, então, assim, aí a outra imagem que está lá no impresso é um detalhe, né, quer dizer, esses tapumes era muito interessante, assim, tipo, eles tinham essa transição, assim, eu não entendo, não entendo tanto de pichação, de estilos e tal, mas eu achava muito interessante como ele combinava, né, essa pichação mais figurativa com as marcas, né, com as assinaturas, enfim. Então esse é um detalhe que é bem interessante, está lá no impresso também. Ele é bem na esquina da Pedro Álvares Cabral com a Djalma Dutra, né? Ele é um prédio que tem um perfil assim mais para ser alugado para comércio, só que até hoje, inclusive, ele não foi alugado, ele está lá. Tem essa questão, né, que é uma questão de fundo, mas que é bem interessante. Ele é aquele prédio que passou décadas, né, sem ocupação nenhuma. Não sei se o proprietário recebeu alguma notificação, alguma coisa. É até difícil achar isso, porque a legislação nesse campo geralmente não é aplicada, né, então esses imóveis ficam muitas vezes, né, décadas sem nenhum uso social, sem nada e tal. Mas o fato é que essa obra, no final das contas, ela está até hoje lá, pronta o prédio, mas não tem ocupação nenhuma, né? Está lá a placa de alugas, mas o proprietário só garantiu mesmo a especulação, né? Aquela renda fundiária ali que está ali esperando, né, para ser. Mas vamos lá. Aí, então tem todas essas questões, né? Assim, esse é um detalhe de lá do tapume. Acho que na outra imagem. E eu acho que é uma imagem que é importante naquela concepção do retrato que o Patrick trabalha, né? De a gente tentar enxergar nas imagens, mesmo as que não parecem como um retrato tradicional, quais são os sujeitos, né, que estão por trás, a fisionomia que está se expressando, enfim, acho que aquela imagem dava uma... Mas essa daí, ela já mostra um pouco esse processo que foi o processo quando se confirmou, né? Porque foi basicamente assim, eu fui lá na obra, depois que fiz aquela imagem, naquele mesmo dia que fiz aquela primeira imagem lá do prédio, né, na perspectiva da esquina, né, assim, conversei com o pessoal da obra, eles falaram que eu tinha que voltar no outro dia para conversar com o mestre de obras, né, sobre essa possibilidade de levar essas folhas do tapume, que é esse senhor que está aí mais na sombra. Conversei com esse rapaz que está do lado dele, né, com o martelo na mão. No outro dia eu fui lá, conversei com ele, fiz a proposta, expliquei o que era, né, disse que daria as folhas novas, né, de compensado para modificação, pagaria o trabalho deles de tirar as folhas, de colocar folhas novas, né. E falei que era para uma exposição de fotografias, enfim, tá. Tem uma coisa que é um subtexto, assim, que para mim no processo foi interessante, que é uma conversa nesse processo, nesse momento aí para trocar, né, as folhas. Esse rapaz que está trabalhando junto do lado do senhor, né, ele me perguntou assim, mas tu está levando essas folhas por causa da pichação? Né? Quando eu falei que era uma exposição de fotografia, ele fez essa associação. Assim. E o que eu falei para ele era que era um elemento, sim, que era interessante, que eu acho que tinha uma relação com as fotografias que eu ia expor, mas que junto com a pichação me interessava o próprio objeto, o fato dele estar lá na obra, de ser uma madeira que estava exposta ao tempo, que estava tendo uma função, e que eu ia tirar para colocar no espaço de uma exposição de fotografias, e que tinha uma relação, né, entre... elas estavam, talvez, tinham uma correspondência, né, entre as fotografias e aquele pedaço de tapume. Foi uma conversa rápida, assim, na verdade, né? Ele achou interessante, assim, né? Mas eu percebi, assim, um pouco nele uma vinculação, sabe, com um interesse, assim, algum tipo de, não sei se ele também pichava, se ele conhecia pessoas que pichavam, ou as pessoas que tinham pichado, ou se ele desconfiava das possíveis implicações, porque existe, né? A pichação, ela é uma linguagem muito tensa, né? Ela é um território de disputa, né? Tem várias questões. E eu era uma pessoa que estava ali fazendo uma proposta, né? E tal, e eu achei super interessante ele ter perguntado, mas eu percebi que era uma coisa que
pelo menos o que ele me demonstrou é que ele achava uma questão interessante. Então. Mas aí foi isso, aconteceu, né, em paralelo, eu também, claro, falei com a Maquicó, né, com a galerista, a Maqui foi super solícita, modificou lá o espaço da galeria, tirou uma parte da mobília que fica naquela sala, a gente viu que funcionava, o Mariano também deu uma carta branca, assim, né, tipo, topou, apesar de ser um movimento um pouco arriscado para uma exposição de fotografia, uma primeira exposição, né, de um autor, que era o caso, uma primeira individual, mas, né, deu essa carta de autorizou, quando no processo da montagem finalizou o texto dele inserindo, né, eu acho que a próxima imagem já mostra a imagem lá. Não, aí é a imagem das folhas novas, né? Lá as folhas instaladas e as folhas com a cera, né? Porque esse compensado, né? Esse madeirite, ele vem com essa cera vermelha, né? Quando se compra, e que com a exposição ao sol ela vai desbotando, né? Ela vai ficando na cor da madeira sem ela, né? Então aí é quando ela acabou de ser instalada e ainda estava com essa coloração avermelhada. Né? Aí, bom, enquanto ela estava lá, né? Essa aí é a montagem na galeria. Ela foi presa com aqueles cabos de aço, né? Assim, tem uns ganchos, né, na parede. O Marcos Moreira, né, que fez a montagem da exposição, montou essas duas folhas de compensado com a mesma facilidade com que ele montou as molduras de 50 por 70, uma coisa impressionante, assim, quero aproveitar para agradecer ele, que acho que ele ficou sabendo na hora que ele ia ter essa missão pela frente, mas ele pegou e montou assim com uma facilidade impressionante isso. E foi legal que o Mariano colocou montou, né, na mesma sala o tapume junto com os únicos trabalhos que tinham no processo técnico deles, o processo da cianotipia e do papel salgado, né, que são processos fotográficos do século XIX, que tem essa coisa dessa materialidade diferenciada, exige um gesto, né, laboral mais... Tem uma discussão de camada, né, essas imagens elas são impressas por contato, né, então os negativos são do tamanho final delas. Então, eu achei super legal, assim, e ele compreendeu, acho que deu uma leitura muito interessante, né, do que significava levar esse pedaço de tapume, né, para a exposição, junto com essas imagens que tinham esse, digamos assim, esse selo de histórico de processo do século XIX, mas que, de algum sentido, estavam próximas dessa materialidade de um tapume hoje, né, tá? E na outra imagem tem as outras imagens em cor, né, em fotografia digital. Diga lá, Júlio. Vou fazer uma pergunta. O que aconteceu com o tapume depois? Tu descartaste, tu arquivaste, ficou na galeria? Não, o tapume, quando a gente estava desmontando, eu não sabia o que ia ser feito dele, sinceramente, eu não tinha muita ideia, assim. Eu não tinha como guardar ele em casa, apesar de isso ter passado pela minha cabeça, mas era uma coisa completamente... Na época eu morava numa espécie de kitnet da década de 50, que era um apartamento de um quarto lá no Palácio do Rádio. Então não tinha como eu levar essas duas folhas lá para o apartamento em que eu morava. Era completamente... E o Miguel, né, o Miguel Chicaoca, que administra a galeria junto com a MAC, e mora do lado da galeria, né, a casa dele do lado da galeria, ele me perguntou assim, tu vais usar essa madeira para alguma coisa ainda e tal? Porque eu estou fazendo uma obra aqui do lado, ele vive fazendo obra, né, porque é casa antiga e o espírito de engenheiro do Miguel está sempre, né, mobilizando ele para estar movimentando a casa dele e os espaços por qual ele, montando câmera, montando, enfim. Então ele estava fazendo algum tipo de reparo lá na casa dele e ele pediu a madeira. Ele tipo, pô, Miguel, tu vai me livrar de um problemão assim e tal, e beleza. E o Miguel usou a madeira, o tapume, para alguma reforma na casa dele do lado. Então foi tranquilo, porque a madeira só andou de uma casa para outra e foi reutilizada de novo para esse fim. Eu perguntei sobre o tapume agora porque
me dá a ideia, né, vendo essas duas obras, uma na sequência da outra, e também comparando com obras anteriores tuas, assim, a fotografia, ela usualmente, senso comum, digamos, né, entende ela como, sei lá, talvez depois do Cartier-Bresson, né, como uma coisa do instantâneo, né? Então, cada vez mais a máquina é automática e ela capta aquele microsegundo específico, né, em que a gente dispara, claro, as máquinas aí automáticas, né, o celular, as câmeras automáticas e tudo mais. Mas me parece que a tua prática fotográfica, ela vai numa direção talvez paralela ou oposta, né? Então, tu não está interessado em captar o instantâneo, né? Somente o instantâneo, mas é uma fotografia, uma prática fotográfica que ela se interessa pelo tempo, né? Pelo tempo em movimento. Me parece, né? Vendo essas imagens, que é uma reflexão sobre o tempo, sobre a passagem de tempo, sobre como que os processos temporais, históricos, seja lá o que for, ocorrem. E aí, quando tu leva isso, né, assim, coisas que são efêmeras, né, tanto o tapume é efêmero, quanto a pichação é efêmera, quanto a cianotipia também ali do lado, né, tem alguma efemeridade até, mas o tapume e a pichação, que são essas coisas transitórias do espaço urbano, da via urbana, e tu leva isso para a galeria e ganha o status, né, de obra de arte, ou pelo menos ganha o status de objeto artístico, junto com outras obras de arte fotográficas tuas, né? Dá a impressão que congela, né? Que isso fica congelado, arquivado, guardado ali. E é muito engraçado tu contar o desfecho da história, né? Que volta a ser um tapume, né? Não teve aura, né? Que resistisse ao processo temporal. Talvez ela ficou quase tão exposto quanto as cópias que eu tenho aqui em casa de cianótipo, de papel salgado, que também estão numa situação, né, não estão em condições museológicas, né, estão em caixas, em amontoadas, sei lá, é meio que... E talvez essa vontade de editar os impressos, né, é uma maneira de tentar garantir algum tipo de resguardo, né? Que essas imagens tenham uma sobrevida, né? Assim, porque realmente no que a gente vive, a quantidade de imagem que a gente produz, que a gente está exposto, né? Que a gente tentar preservar tudo, né? Tentar manter todas essas imagens bem acondicionadas é cada vez mais difícil, mas tentar com que elas façam sentido, que elas ganhem algum sentido, né? Que elas circulem, eu acho que é um esforço que ainda vale, né? Se a gente não consegue garantir essa nobreza né, né, em termos de conservação física e tal, eu acho que é meio que isso, mas acho que a tua reflexão é interessante, porque, de fato, não tem como, não dá para manter tanto o tempo. Nesses trabalhos aí, o tempo ele é uma coisa muito negociada no sentido que as imagens têm juntas, né, na montagem que é feita, a maneira como ela é, e nas tensões, talvez, né, mesmo assim, tipo, de uma peça como essa, de um objeto desse, junto com processos fotográficos históricos e tal, eu acho que é meio que essa... E, bom, era uma galeria, era essa exposição, todos os trabalhos estavam à venda, né? Tinha essa questão, mas essa peça nunca foi concebida como um trabalho, né? Uma espécie de escultura ou de uma instalação, né? Que tivesse à venda também. Durante a exposição ela não ficou precificada, não ficou catalogada nem como obra. Talvez isso seja uma questão também para... Ela participou realmente como um elemento expográfico, né, no sentido de uma exposição de arte, claro, não é um elemento de decoração, mas ela era realmente assim um objeto que tentava dialogar com as imagens, pelo menos a minha intenção era essa, né, mas num campo autônomo também, né.
mesmo sendo um fragmento, era tentar manter essa autonomia. E eu acho que a edição que eu fiz depois desse processo em formato impresso, né, nesses postais, editados juntos numa capa, era a tentativa de construir uma legenda também, né, para esse processo, assim, de tentar codificar melhor, colocar para debate, como a gente está conversando aqui sobre ele agora. Mas é isso. Isso me deixa muito curioso também, assim, eu queria saber se tu pode falar um pouco mais sobre isso, a questão do arquivo, né, que é uma coisa que está recorrente nas tuas propostas, no teu discurso, e eu imagino, né, eu que não sou um fotógrafo, não sou um artista, tenho um acervo fotográfico bastante difícil de lidar, eu imagino o tamanho do acervo fotográfico, do arquivo fotográfico que os artistas fotógrafos possuem. E, no teu caso, alguém que está experimentando com vários tipos, né, de formato fotográfico diferente, desde o celular até os processos históricos, imagino que seja um arquivo bastante difícil de lidar, bastante heterogêneo, né, digamos assim. E aí eu queria saber isso, né, porque é impossível arquivar ou fotografar a cidade como um todo, né, o teu tempo como um todo, né, a tua época, o teu lugar, né, no mundo, de maneira integral, né. Então, é óbvio que tem seleções aí, né. E, ao mesmo tempo, tu trabalhas a partir desse arquivo depois, né? Tu retornas a ele e age de certa maneira como um editor ou como um curador, né? Fazendo seleções daquilo que já foi selecionado, já passou por um primeiro crivo, né? Do teu interesse num momento anterior, no ano anterior, em outro período. Eu queria saber como que é isso, né? Assim, trabalhar sobre o teu arquivo de imagens fotográficas e selecionar determinadas coisas para transformar elas em algo que está visível, né, para nós. Aquilo que, em um determinado momento, sai do teu banco de imagens e se torna algo dentro do debate público. Então, como que é fazer essas operações, essas seleções, né? Que é algo que me parece que está muito... É um debate muito constante para ti, né? É uma coisa com a qual tu tem lidado, né? Essa ideia de trabalhar sobre o teu arquivo. Sim. Eu acho assim, aqui em Belém, a gente tem uma limitação que é crescente, assim, em termos institucionais, né? A gente, como todo país, mas aqui a gente já vinha de uma estrutura já sendo desconstruída, né? Nos vários campos, né? A gente até conversou um pouco isso na entrevista, né? No campo da formação, no campo da difusão, no campo da pesquisa, da experimentação com a imagem e no campo da guarda também, né? Da musealização, dos acervos, enfim, das coleções públicas, né? A gente está passando por um momento de muita estabilidade em relação a isso. E eu acho que, assim, para o produtor, né, para o artista, para o pesquisador, para a pessoa que tem a guarda de um acervo pessoal, em construção, inclusive, como é o meu caso, uma maneira de talvez responder a esse processo de enfraquecimento institucional é tentar explorar possibilidades de que, nesse caso que está colocado aqui, é a autopublicação, né, essa prática de olhar para o próprio trabalho como editor, né, fazer esse processo de... E encontrar meios para tentar canalizar isso, né, para tentar tornar o trabalho acessível. Eu acho que esse é o tema, assim, né, central, assim, da ideia de mostrar esses dois trabalhos como uma tentativa, né, para lidar com isso, porque, assim, eu acessei, né, vários espaços, a própria galeria, a Câmara Cor, os espaços que a gente citou antes, os espaços que a Eude leu quando ela falou um pouco da minha trajetória e tal. Eu sou uma pessoa que fui construindo uma trajetória e tive acesso a tudo isso. Só que o que a gente vê em perspectiva, né, é esses espaços cada vez mais fragilizados, né, sejam públicos ou privados. Está todo mundo tentando, né, manter os espaços funcionando, as coisas funcionando, a gente se formando, debatendo, produzindo, mostrando, guardando as nossas coisas, mas o desafio é... Então, não sei, eu acho assim que, para mim, isso é uma questão nesse plano político,
né, mais amplo, assim, é uma maneira para a gente estar tentando movimentar e tentar estar, ao mesmo tempo que resistindo, digamos assim, afirmando a importância das instituições, dos espaços, né, para ser um lugar ocupado, né, por um número inclusive maior e mais diverso, né, de pessoas, mas no plano individual é uma prática que para mim é muito importante, é fundamental no processo de formação, né, de ter estímulo, né, para continuar olhando para as próprias imagens, para continuar trabalhando, para continuar vendo sentido em fazer isso, né. E eu acho que tem uma conceituação assim que é muito importante, né, voltando ao Walter Benjamin, né, que tu colocou no início. Tem tipo uma passagem muito importante do Benjamin que ele fala, ele cita, né, aquela citação do Moholy-Nagy, que ele fala assim, que tipo, o analfabeto do futuro é a pessoa que não vai saber fotografar, né? E isso lá no início do século XX, né, ele falando. E o Walter Benjamin pega e fala assim, tudo bem, mas será que a questão não é melhor colocada se a gente não pensar assim, e o fotógrafo que não sabe dar a legenda para suas próprias imagens, que não sabe legendar suas próprias imagens, né? Qual é a serventia, qual é a relevância, né? E aí, enfim, né, eu acho que ele está falando de uma perspectiva do fotógrafo, do autor, né, autoral, enfim, do profissional, sei lá, mas também em termos mais amplos, né, da gente enriquecer a leitura sobre as imagens, a capacidade E eu acho que tem um rebatimento muito interessante disso num outro texto dele, que é o autor como produtor, em que ele fala assim, olha, talvez nós que escrevemos, porque é um texto que ele está falando principalmente de literatura, né, dos escritores, da tendência política deles e tal, nós que escrevemos, talvez tenhamos que passar a fotografar, né? Vai ter um período em que nós, escritores, vamos ter que aprender a fotografar. Tipo, isso ele está falando, né, em termos amplos, né, dentro da teoria da percepção dele, né, da teoria em vários sentidos mais ampla, né, do que isso pode parecer. Eu acho que isso, assim, para mim, desde quando eu li esses textos, assim, ficou como um pouco um guia, né, isso, assim, tipo, tentar não me limitar enquanto um produtor de imagens, né, assim, tipo, porque uma coisa alimenta a outra. Tipo, eu acho que eu posso tentar, né, produzir imagens mais interessantes ou mais relevantes na medida em que eu tento escrever sobre elas, em que eu tento editar elas, colocando elas em relação com outros elementos, enfim. Eu acho que do ponto de vista pessoal, eu acho que esse é um pouco a minha. E aí, assim, eu acho que os outros slides eles tratam dessa sequência, né? Tipo, junto com a exposição, esse é um elemento, por exemplo, que para mim foi bem interessante e que eu esperava muito que acontecesse, né? Essa é uma imagem do postal que mostra assim a cera, né? Foi alterando a cor, foi vindo a cor da madeira, né? Então isso já é algumas semanas depois que as folhas de compensado foram mudadas e tal. E é a continuação, né? A gente vê na parte de cima, né, a censura ou a marcação, enfim, que estava antes, que foi para a galeria, né? A pessoa que pichou, ela completou, né? Viu a tela em branco, foi lá e uniu a linha do tapume anterior, né, com o último tapume e refez a assinatura. Então, esse caráter construtivo, né, para mim interessava, eu achava muito interessante essa possibilidade assim, de ter retirado essas folhas e depois ela ser de novo ocupada, né, e eu achei interessante ela ser ocupada com a mesma pichação, digamos assim, né, com continuação, quer dizer, como a pichação também é esse espaço de ocupar um território, de demarcar posição, né, a pessoa que tinha feito o pichador foi lá e completou E uma coisa muito bacana é que nesse período essas imagens foram repostadas por uma conta, né, que tem no Instagram, que é o Picho Belém, que eu não sei quem é que administra, mas eu lembro que a pessoa na época repostou várias imagens minhas. Eu nem faço também um trabalho de documentação sistemática de pichação pela cidade, mas na minha galeria tinham várias imagens, né, em que apareciam pichações. A pessoa que administra essa conta teve
E como bom pichador, que é a pessoa que administra deve pichar também, ela foi repostando assim, depois que ela veio falar comigo, assim, pela conversa do Instagram, pelo direct, tentar entender melhor, né, como é que era essa minha relação e tal. Eu falei que é isso que eu acabei de falar aqui e tal, mas eu acho que foi foi um espaço bacana também dessas imagens que nos ocuparam, né, essa conta, né, que é mais especializada nisso. E essa última imagem é a do tapume sendo desmontado quando a obra foi completando, né, e o acabamento, inclusive de baixo, com a instalação de vitrine, de porta de vidro, né. Então esse tapume também aí sendo desfeito, né, no final da obra. A outra, eu acredito que já seja o impresso, a próxima. Então aí já é o conjunto, né? Tem alguns postais que não apareceram aí, mas também fazem parte desse conjunto de postais, que eles, na formatação desse impresso, eles ficam guardados nessa espécie de caixinha, né? Que é um objeto, assim, também. Tipo, eu tentei fazer a capa da frente com um papel translúcido que tem um texto, tem o título do trabalho, o selo, o prova impressa, né, o selo do editorial, a data e tal. Por ser transparente, já traz uma imagem do trabalho, né, de um dos postais na frente, e no verso ele tem uma folha igual a dos cartões, né, a dos postais, que é o papel duplex, que é aquele papel que um lado é branco e o outro lado tem aquela cor meio que de madeira, né, aquela cor, aquele marrom, aquela cor. E imprimir uma imagem do vermelha, né, com a cera ainda no madeirite, no compensado. Então era uma citação direta ao objeto, né, a ele. Então a gente tentava dar essa. E é isso. Esses são os postais, a edição. Acho que a próxima imagem é um desenho de parede desses postais. Aí aparecem todos eles, né? No impresso não tem imagens dele montado inteiro, né, na galeria, tem detalhes dele só com a iluminação da galeria, com a parede da galeria. Né? Tipo, a edição privilegiou o processo de documentação da retirada deles e do prédio, né, do qual eles saíram, e da desmontagem do tapume no final. E eu também coloquei a capa, cada uma num canto, né, montada na parede. Eles foram montados desse jeito lá na Câmara Col, uma exposição coletiva que teve lá. E uma coisa de processo, uma percepção pessoal minha, é que, assim, pela materialidade extremamente simples, né, papel duplex, gráfica rápida, eles ficaram nessa coletiva lá na Câmara Col muito deslocados, assim, tipo, os trabalhos, porque os outros trabalhos dessa coletiva eram trabalhos muito bem montados, com molduras, com vidro, com tiragem, né, com outro tipo de valor, com outro tipo de proposta. E esses postais aí de um impresso de gráfica rápida, montados assim, 10 por 15, né, numa parede e tal, ficava uma coisa meio bem estranha assim na exposição. Mas mais uma vez eu acho que a amizade com a MAC, com o pessoal lá, eu acho que eles não... o mal-estar foi contido, assim, não ficou uma coisa tão... Mas é isso. Então, desse último comentário de Leonardo, talvez fosse esse ruído, né? Porque o quanto o que é colocado ainda com um olhar meio do que é arbitrariamente concedido como um vandalismo, né? Que é a questão do picho, e o quanto ele, de alguma forma, ele é esse ruído na cidade, talvez a montagem, a materialidade, por mais que tenha te incomodado naquele momento, mas ela é essa provocação do ruído também, a partir do que é, de alguma maneira, comumente estabelecido em uma montagem de obra, né, de molduras ou papéis impressos de uma outra qualidade. Então, talvez ela assuma essa função também, né?
O fato é que a própria formatação, né, de postal, assim, essa repetição dessa borda branca, com os selos em cada imagem, o papel meio curvo na parede, montado só com fita, ficava uma coisa meio vulgar, assim, sabe? Não sei, comparado o, o, com o acabamento, né, dos outros trabalhos, ficava uma coisa meio destoante. E eu acho que tem isso que tu colocas, assim, que também tem a ver com o trabalho, né? Tipo, ele está nesse universo precário, desse tapume, dessa imagem da pichação, que é uma imagem também marginalizada, uma imagem agressiva, né? Tem toda essa... Mas não sei, eu acho que é uma coisa que eu acho que eu experimentei num nível ainda muito sutil, né? Perto da tensão que os pichadores vivenciam, né? Para produzir e para expor as imagens, né? Que eles produzem pela cidade e tal, mas é um detalhe assim que eu achei interessante pontuar, porque numa galeria, né, poxa, super bem administrada e com padrão como é a Câmara Cor, eu acho que foi uma inserção assim um pouco ruidosa, né, assim que eu fiz lá, montando esse postal na parede e ficando assim meio, tipo, está bem deslocado, né, está soando até um pouco desrespeitoso, assim, né, com quem montou trabalhos fotográficos, né, bem acabados e super... Mas eu acho assim, eu acho que foi uma montagem que para mim foi muito importante para a montagem que eu fiz depois no trabalho que estava lá no Arte Pará, né? Que eu não sei, que é super simples, mas que, enfim, para mim achei bem bacana e bem resolvido. Me fez perceber que tipo papel colado na parede, até porque outros artistas na Câmara Cor já desenvolveram isso, né? Com conceito, com propostas tipográficas muito mais bem resolvidas e legais, que não foi o caso lá. Tipo, eu coloquei esse impresso na parede e vi que realmente talvez seja mais legal, nesse caso aí, manter ele circulando na mão das pessoas mesmo, né? As pessoas abrindo ele na mesa, vendo e tal. Tipo, colocar ele assim na parede numa galeria é uma coisa meio... talvez... Na verdade, são dois comentários. Um é dizer que nós não temos nenhuma prova, né, nenhuma garantia de que não foi o Ronaldo que pichou pela última vez, lá completou a pichação lá no final. Que ele joga uma berite, vai, picha, registra e diz que o pichador que fez. Né? Não tem nenhuma garantia, não foi tu. É verdade. O segundo comentário é a respeito dessa potência dos pequenos formatos, né? Que Belém parece que tem uma certa... os pequenos formatos eles têm uma relevância, tanto que a gente tem uma amostra, né, de pequenos formatos, inclusive. Tínhamos, né, uma amostra na cidade de pequenos formatos. E eu acho interessante pensar isso, né, no teu trabalho, como que há esse diálogo, né, com outros tipos de fotografia para além daquilo que está convencionado, né, dentro do mercado de arte. Então, a fotografia ela sempre circulou, né, em pequenos formatos, sempre circulou como impresso, né, para ser manuseado, para ser lido, seja nas revistas, nos jornais, o fotojornalismo, seja a fotografia pessoal, né, as impressões que se faziam, os álbuns familiares que se faziam, ou seja, nos postais com os quais tu dialoga diretamente, né. Então, acho que é legal pensar isso, né? De que maneira esse pequeno formato ele tem também uma potência, ele tem também uma força que é diferente, óbvio, né, da fotografia de grandes dimensões, uma qualidade de impressão determinada e convencionada de acordo com determinados parâmetros técnicos e que alcança, né, um resultado possível, né? Esse formato estético da fotografia, né, convencional no sistema de artes, ele não garante todas as possibilidades, né? E acho legal quando tu investiga isso, seja na direção do impresso, seja na direção das instalações. Então, é uma materialidade que garante um tipo diferente de experiência com o objeto fotográfico. Só queria ressaltar isso mesmo. Eu acho que essa é uma questão bem interessante, porque me parece que existe um desequilíbrio mesmo assim na quantidade de exposição que a gente realiza, apesar desse cenário institucional e político todo, né, de ataque à arte e à cultura que a gente vive. Uma coisa que a gente ainda consegue fazer, porque inclusive alimenta esse circuito de eventos e de... Claro que tem a sua importância, né?
mas me parece que existe mesmo um desequilíbrio entre a quantidade de exposições que a gente consegue realizar, né, e a valoração concreta mesmo, assim, né, a guarda do que é produzido, a publicação disso, o debate que é gerado a partir dessas exposições, né. Eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, tentar achar um equilíbrio, né, entre o que a gente, entre o esforço, enfim, de recursos, né, e de matéria que é gasta para montar as exposições e, e, e os outros canais, né, de preservação, de difusão, Você estava falando agora, eu me lembrei do último livro da Paula Sampaio, né? A Paula lançou uma publicação por um prêmio da Fundação Cultural do Pará, que é um livro pequeno, é, é, assim, modesto na forma, né, no material, na dimensão, mas um livro que fala muito alto, assim, né, porque é um livro que revela a degradação do acervo dela, do arquivo dela, né. Tipo, o que é, né? Tipo, do que adianta a gente ter a fotografia paraense como esse rótulo que é tão fácil, né, de usar e de colocar como algo que, nossa fotografia é grandiosa, tarará e tal, se o arquivo da Paula Sampaio e de diversos outros fotógrafos que construíram o nome dessa fotografia, né, tá assim como algo sobre responsabilidade privada, né, sobre, só os donos, os autores, os produtores, né, os fotógrafos que produziram esses arquivos aqui, a gente não consegue enxergar uma iniciativa da sociedade civil, uma iniciativa do Estado, uma iniciativa pública, né, de salvaguarda, né, desses arquivos, desses. Eu acho que isso é uma questão que cada vez mais a gente tem que afirmar, porque, né, e eu acho que a Paula faz isso de uma maneira muito habilidosa. Cada publicação que ela lança, né, ela mostra a relevância, a importância e a potência do arquivo dela, da trajetória dela. E eu acredito, por exemplo, a própria fotoativa, né? Uma problemática em relação a isso, a questão das imagens, que a Camila na gestão ela está tentando criar uma forma de resguardar tudo isso. Mas imagina quantas fotografias, quanto tempo esse material já se perdeu por não ter sido visto. Então há uma história aí nos museus, né? Já muito também por mais que haja um esforço, não há uma continuidade de ações, de permanências, né, de um cuidado maior em relação a esses acervos e da incidência de aquisições também, porque há aquisições que foram feitas, né, de salões e tudo, mas que às vezes é um acordo entre o próprio gestor do espaço, né, com a Secretaria de Cultura, e às vezes a própria Secretaria de Cultura tem um interesse maior para adquirir aquilo, e isso acaba fazendo com que haja um acúmulo de imagens que infelizmente não estão recebendo o cuidado devido, não por falta de mão de obra qualificada naquele espaço, mas é porque precisa, né, de uma outra estrutura, a gente não tem, por exemplo, aqui uma reserva técnica só para fotografia, a gente tem uma reserva técnica para papéis, e aí os papéis envolvem diversas outras linguagens, então isso já é algo muito delicado da gente tocar, porque quando você fala, né, o tanto de arquivos, de fotografias e quantos fotógrafos tem importância no nosso Estado, mas o próprio Estado não tem uma política para resguardar isso de maneira que nos faça sentir seguros. E aí resta ao próprio artista trazer mecanismo para que ele, ao longo do seu trabalho, possa fazer com que ele se mantenha, né, enquanto imagem. E isso é um esforço que não é somente um esforço de intelecto, é um esforço financeiro que você vai estar investindo também para o seu próprio trabalho e a permanência dele. Quando a Paula lançou essa publicação, fiquei pensando, a gente até encontrou uma outra vez o Miguel e ele comentou sobre isso, né?
o quanto ele também está nessa vibe de pegar o seu material, a sua fotografia, rever os seus trabalhos e tudo, para ver quais são os mecanismos e ferramentas que ele precisa utilizar para manter esse acervo, a continuidade desse acervo. Então, eu acho que é uma grande problemática a necessidade de fazer tantas exposições e não discutir sobre o que está sendo colocado. Eu acho também uma grande problemática, porque a gente está se esvaindo, assim, uma rotina já de um tempo muito rápido, e se a gente não para pensar sobre a obra e o processo do artista, é como se é só algo para preencher uma pauta, então isso não tem um sentido. Tem uma fala do Tadeu Chiarelli, que ele coloca quando ele veio aqui em Belém fazer eu acredito que foi até pelo Prêmio Diário. E aí, o que eu achei curioso na fala dele é que em várias exposições que ele faz, ele retoma muitos artistas de que ele já tinha feito e realizado exposições anteriores, porque para ele, enquanto curador, é interessante dele aprofundar cada vez mais a pesquisa sobre o trabalho daquele artista que anteriormente ele já expôs. Então, os trabalhos, eles vão assumindo outras exposições, mas ele vai se aprofundando em relação ao olhar sobre esse trabalho enquanto elemento de pesquisa, enquanto elemento de reconhecimento da trajetória daquele artista e a continuidade, assim, que eu acho que é algo que, quando a gente fala do arquivo, que não é arquivado, né? Então, eu acho que tudo isso que você trouxe, né, juntamente com o Gil, faz a gente pensar muito nesse desequilíbrio, né, e como lidar com esse desequilíbrio, de uma forma que a gente não esteja se apropriando de algo que seja efêmero, né, de uma imagem efêmera, por mais profunda que ela seja. Eu não sei, eu fiz um convite para o Gil, não sei se daria tempo, a gente já conversou bastante, mas eu queria só que ele comentasse, assim, porque eu acho que vale a pena a gente, tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Na pesquisa do Gil, tem duas questões assim que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o caso do Rego, né, Gil, e da Stella Campos. Assim, tipo, tu produziu estudos sobre esses dois artistas no período, né, que tu produziu a tua tese, e eu acho que esse material, né, que não é a obra resguardada, museológica, né, então, tipo, tu não teve acesso a isso, né, tipo, e tu conseguiu abordar eles a partir desse material que a gente está conversando um pouco hoje aqui, né, também, assim, esse material que circula por impressos, por reproduções, né, por... Eu queria só fazer assim, acho que seria legal se pudesse colocar alguma, pelo menos no plano que a gente conversou um pouco aqui, assim, sabe? Como é que chegou nesse... A minha pesquisa foi sobre história da arte nos anos 60 e 70, em Belém, e eu encontrei algumas dificuldades, né? Primeiro pela falta de trabalhos anteriores sobre determinados artistas, artistas que apareceram para mim via documentação, né? Que não apareceram pelos acervos museológicos da cidade e nem de outras cidades, inclusive, mas apareceram via documentação fotográfica, documentação dos jornais e documentação cotidiana, né, de fichas de inscrição e tudo mais em determinadas instituições. Então, foram artistas incontornáveis, de certa forma, para o meu trabalho e que eu só pude ter acesso a eles por meio disso, né, de um certo registro secundário e às vezes até terciário do que foi a produção artística deles. E lidar com esse tipo de material foi um tanto incômodo, né, para mim e de alguma maneira é incômodo para a história da arte como um todo, né, para como os historiadores da arte encaram o fato de se trabalhar com registros e não com as obras mesmas, né. E me parece um pouco que, para fazer o link, né, com o que a gente está conversando, tanto sobre a obra do Leonardo, quanto sobre o que é a cidade, a recepção da cidade a determinados arquivos fotográficos ou a determinadas produções, eu acho que a grande questão aí é a precariedade institucional, né, que a gente tem, não só em Belém, claro, né, mas também em Belém, e muito mais em cidades como Marabá, que é a cidade onde eu vivo atualmente. A gente tem uma certa precariedade institucional no que diz respeito ao campo artístico, né? Então,
temos instituições pouco consolidadas, às vezes com poucos recursos, né? Instituições, em geral, públicas, poucas instituições privadas se mantêm atuantes durante mais de uma década, por exemplo. E aí a gente passa por uma certa atrofia, né, do desenvolvimento do campo artístico, se comparado com cidades que ainda têm recursos e que ainda têm uma institucionalização mais consolidada. E para ficar no exemplo, né, que o Ronaldo mencionou, da Stella Campos, que era uma artista que passou por Belém no final dos anos 50, que fez a primeira mostra com obras abstracionistas aqui na cidade, eu só encontrei documentação sobre ela em São Paulo, né? Aqui em Belém, o máximo que eu encontrei foram os jornais. Então, não encontrei catálogos, né? Fotografias das obras dela, ou as obras mesmas, em nenhuma das bibliotecas ou arquivos de instituições museológicas da cidade. Ela era um personagem completamente invisível se eu fosse pesquisar só a partir das instituições em Belém. Então, acho que é um pouco o reflexo dessa precariedade, né? De como a gente está o tempo todo sendo insuficiente, e aí não só no que o Leonardo fala, né, da aquisição e salvaguarda, mas em vários outros sentidos também a gente está sendo insuficiente, né? A gente não está fazendo crítica, né, dos trabalhos que estão sendo produzidos, a gente não está fazendo reflexão histórica, historiográfica sobre os trabalhos que foram produzidos em décadas anteriores. A gente, de alguma maneira, está sempre muito imediatista, né? Está sempre muito tentando fazer as coisas acontecerem nesse momento, mas não permitindo que elas aconteçam, que elas amadureçam, né? Naquilo que a gente entende como um campo artístico plenamente estabelecido, né? Com vários agentes, com vários tipos de instituições e com uma reflexão ali coletiva e consciente sobre os trabalhos. Eu acho que é muito importante quando a gente faz um bate-papo como esse, né? Quando a gente começa a refletir sobre o trabalho dos artistas, começa a fazer iniciativas privadas, por exemplo, de exibição, exposição de arte, montagem de acervo, montagem de programações artísticas. E eu acho que esse é um passo que precisa sempre ser dado e sempre ser aprofundado na direção de que a gente permita que haja um pensamento sobre a arte local, né? Que a gente não deixe que esse pensamento a gente não deixe que as obras elas morram por uma inanição de debate coletivo, né? Acho que o artista ele se alimenta disso, o crítico se alimenta disso, o galerista, o historiador da arte, ele se alimenta desse debate coletivo, né? A arte ela é um diálogo entre nós, né? Ela não é uma coisa do artista com ele mesmo, né? Mas é uma coisa também do artista com as outras pessoas. Então, eu acho que a precariedade institucional seria esse grande X da questão, né? Em cidades como Belém. Porque a gente, dentro de um sistema capitalista global, a gente assume uma determinada posição que inviabiliza que as nossas instituições tenham dinheiro para coisas simples, né? Por exemplo, manter obras. Que é extremamente problemático sobre o que tem se feito, né, nas pesquisas relacionadas ao que seria essa nova história da arte. E mesmo se pensando essa nova história da arte, né, que é uma história da arte que está trazendo em evidências artistas que são indígenas, artistas que são negros, ainda assim há uma precariedade em relação a acervos de pesquisas que estruturem essa nova história da arte. E quando tu colocas que é já num afunilamento, que é uma questão regional, uma questão local, que ainda há, a gente fica se questionando qual é essa história da arte paraense que a gente está estudando, né? Quem são esses elementos que talvez sejam repetidamente colocados para a gente, porque são esses que são repetidamente que a gente alcança enquanto pesquisa, por não ter acesso a outros elementos, né? Seja visuais, como tu colocaste assim, que não conseguiste nenhuma obra, tu foste, que é o que é mais doido, tu foste conseguir em São Paulo, né? Algo que é nosso, né? Hoje, só para dar uma... Antes da conversa aqui, eu fui fazer uma pesquisa, coloquei o nome da Stella Campos lá. E aí apareceu uma matéria do abrigo que ela mora, né? Da instituição que ela vive lá em Portugal. Ela já é bem idosa, né?
e apareceram umas fotografias coloridas, assim, do trabalho dela na parede. Isso, pô, impressionante, assim, porque quando tu usou no teu trabalho as reproduções em preto e branco de jornal da época, e lá tu já vi que é uma coisa extremamente perturbadora, né, para o período que foi feito. Aí, na internet, hoje vendo as imagens, uma reprodução fotográfica um pouco mais bem feita, né, com cor, enfim. Caramba, já dá assim uma... Tem um catálogo, depois que eu comecei a publicar, né, sobre ela, um galerista lá do Rio de Janeiro, da Grafos Galeria, ele entrou em contato comigo, porque ele foi em Portugal, e aí eu coloquei ele em contato com esqueci o nome agora da função, né, mas a pessoa que está responsável pela Estela Campos, que ela não tem familiares responsáveis por ela, né, o próprio gestor lá do abrigo, e ele fotografou tudo e me passou, inclusive, algumas dessas fotografias, mas elas não estavam todas em moldura, né, com vidro, tem um reflexo, tudo, elas não estão muito aptas para publicação, mas ele também fez o escaneamento de um catálogo de exposição que fizeram dela lá nos anos 90. O acervo dela está todo lá, né? Ficou todo com ela, a maior parte, né, das obras que ela publicou, das obras que ela fez, inclusive do livro que ela publicou pela UFPA, né? A tiragem quase toda está lá, nesse abrigo em Guimarães, em Portugal. E aí ele escaneou, né, um catálogo de uma obra que fizeram dela lá nesse abrigo nos anos 90. E se vocês procurarem no ISU, está lá disponível. E aí aparecem as imagens dos anos 50, 57, 58, 59, 60 também. Obras que provavelmente passaram por Belém, foram expostas em Belém, né, que ela fez 2 individuais aqui. E que é um evento estético completamente fora da curva, né, da cidade, assim, do que se fazia na cidade, o que se entendia como arte. E aí, de repente, assim, nunca ouvimos falar, né, o nome dela. Eu, pelo menos, para mim era uma grande incógnita. E aí, daqui a pouco vai ser a Paula Sampaio, daqui a pouco vai ser o Ionaldo, né, daqui a pouco vai ser qualquer um dos grandes artistas que a gente tem hoje em Belém, que a gente discute, debate hoje em Belém, que daqui a 2, 3 gerações podem estar passando por um esquecimento muito semelhante, né? Se a gente não permite ou, na verdade, não se a gente não permite, né? Porque, assim, é óbvio que todo mundo permite, mas se a gente não consegue avançar em relação a essa estruturação, tornar esse campo artístico, né, que existe sobre Belém, né, na cidade de Belém, ou no Pará como um todo, tornar ele um campo artístico que permita que as coisas floresçam de alguma maneira, né? Que elas reverberem, que elas sejam jogadas para diante. Então, tem muitas iniciativas aí, tanto num campo institucional público, né? Se a gente pensa o FPA, os projetos do Manesc, num ponto de vista privado, se a gente pensa o Diário Contemporâneo, a atuação do Mariano, mas muitas outras coisas ainda são necessárias, né? Para a gente não repetir um esquecimento que já é crônico. O Osmar Pinheiro, ele tem uma fala que é muito interessante para mim, que ele fala isso, né? A gente tem uma certa esquizofrenia cultural. A gente tem uma história da arte sem obras, né? Uma história da arte sem artistas, sem obras. Tem uma história da arte na Amazônia que a gente não sabe de nada, né? Assim, não guarda nada, não joga nada para a posteridade. A gente está sempre discutindo lá fora, né? Seja Rio de Janeiro, São Paulo, seja o eixo europeu norte-americano. Então, muito importante que a gente faça essa reflexão. Eu acho que a tua reflexão na fotografia, ela tem um pouco também esse caráter, né? De pensar uma outra Belém, de pensar um outro tipo de assunto, um outro tipo de interesse, de pensar a fotografia com reflexão sobre a cidade que não é usualmente fotografada ou que não é usualmente fotografável. E, Gil, só uma pergunta, como foi que tu chegastes até ela? O que, na verdade, te instigou? Qual foi o momento, assim, que tu descobriste, né, e começaste a te atentar para esse universo da pesquisa a partir dessa descoberta? Já virou um bate-papo sobre a Estela Campos, né? Mas, assim, foi em 2009, 2010, mais ou menos, eu estava no mestrado, teve uma disciplina em que o professor Edson Farias disponibilizou um monte de livros para a gente, né? E um desses livros era o do Acácio Sobral.
E aí lá ele menciona a Stella Campos, né, a partir do livro do Rego, que é os 40 anos de arte que ele faz sobre a obra dele. E a minha mãe, coincidentemente, né, ela me presenteou com esse livro do Rego. Eu já tinha ele, né, mas eu assim, tinha lido e tinha passado batido por essa informação. Voltei para ele, né, a partir da leitura do Acácio Sobral, e assim, esse nome ficou lá, boiando, né? E sempre que eu ia fazer as minhas pesquisas, eu procurava pela Stella Campos e nunca encontrei nada. Quando eu entrei para o doutorado, que eu tive a possibilidade de fazer a pesquisa no acervo da Bienal de São Paulo, aí apareceu a pasta dela, né? E não era uma pasta assim com pouca documentação, era uma pasta que tinha tanto fotografias das obras dela, que ela mesma remeteu para a Bienal, quanto as fichas de inscrição de várias edições que ela participou, inclusive das edições que ela não foi selecionada, né? Quanto correspondências dela escrevendo para a secretária da Bienal. Então, quando essa pasta caiu na minha mão, foi meio assim o êxtase, né, do pesquisador, o êxtase da pesquisa, que é o tesouro, né, quando a gente acha um tesouro. E aí já reforça mais uma vez essa importância da publicação, né? Porque se não fosse todos esses elementos, né, impressos terem chegado até a ti, não teria estimulado a desencadear uma nova pesquisa muito mais densa, né? Porque fez parte do teu doutorado e abre caminhos para que novos pesquisadores ou pessoas que trabalham com esse universo da história da arte local ou a nível nacional percebam um artista durante décadas, né, invisibilizado. Então, isso é... Tem uma coisa interessante que também acontece, assim, tinha muitos artistas lá com pastas, né, tem ainda, né, porque o arquivo está lá, tem muitas pastas de artistas lá no arquivo da Bienal que só tem as fichas de inscrição dos artistas, né? E a da Stella Campos não, ela era uma pasta bastante farta, mas não por causa da Bienal, e sim porque ela tinha essa preocupação, né, de criar arquivo e de alguma maneira salvaguardar esse arquivo numa determinada instituição. Então ela percebeu que de alguma maneira a Bienal poderia servir como uma ferramenta, uma estratégia para ela, né? Assim como ela também se municiou da maior parte das suas obras e depois doou isso para o abrigo onde ela reside até hoje. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de viajar ainda para Portugal para fazer a consulta dessas obras, e parece que ela já não é lúcida, né? Já não dá para entrevistar ela, conversar com ela, infelizmente. Mas assim, ela teve essa preocupação arquivística, né, sobre o próprio trabalho, de tanto fomentar um arquivo dela numa determinada instituição importante, que é a Bienal de São Paulo, quanto fomentar um arquivo pessoal que depois ela transfere para o abrigo, né? Então, era alguém que estava ciente do que Belém era nos anos 50, né? Que talvez se decepcionasse pelo fato de alguma maneira, a gente ainda ser um pouco assim, né? A gente ainda precisar que os artistas sejam não somente artistas, mas também gestores, né? Das suas carreiras, das suas obras, dos seus acervos, sejam museólogos de si mesmos. Né? Meus queridos, queria agradecer muito, assim, foi um grande aprendizado e assim, em meio a essa pandemia, esses momentos do café têm sido um nosso aquecimento também, no sentido de, por mais que estejamos nessa virtualidade, mas uma maneira da gente olhar para um rosto que a nós é tão valioso, né? Que são rostos de pessoas que estão aí no campo da arte, investigando, pesquisando, produzindo, arquivando, mas desarquivando também e fazendo com que a gente olhe para os seus arquivos. Então, muito obrigada, Ionaldo, muito obrigada, Gil, assim, por todas as falas, por todas essas trocas que para a gente foi muito importante, assim, ter enquanto acervo do Candeeiro. Valeu. Eu vou falar primeiro, Ionaldo. Queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. O Ionaldo é um grande amigo aí já há bastante tempo, a Eude também é uma grande amiga, e eu acho que a conversa foi super proveitosa, né? Eu tinha relutado um pouco na TAM também, né, com seu filhote agora retornando aí para a webcam. Eu tinha relutado um pouco em participar muito de programações como essa, né, em lives, bate-papos, e não gosto muito de assistir isso,
mas para mim foi muito proveitoso participar com vocês, né, desse bate-papo. Não sei se para quem assistiu foi tão proveitoso quanto foi para mim, né, aqui enquanto participante junto com vocês. Infelizmente, esses são assuntos que precisariam ou de um café ou de uma cerveja, né? Também acho. De mesa, né? Em nome de webcam. Mas é um momento, né, que a gente está passando e fico muito feliz de ter sido convidado, poder participar aqui com vocês. Parabéns para vocês aí do Candeeiro, pelo trabalho que estão realizando, e parabéns para o Leonardo também pelas obras, pela coerência da produção e pela coerência do pensamento que ele vem desenvolvendo. Obrigado pelo convite. Valeu, Gil. Muito obrigado. Eu, de Natan, vocês. Muito bacana, acho que concordo com o que o Gil falou. Eu acho que as edições futuras aí presenciais vão ser ótimas também, a gente puder estar mais junto com vocês, participar. E é isso, foi ótimo. Sou muito grato de estar participando da exposição e de estar fazendo isso que a gente conversou, né, hoje, de estar fazendo o trabalho render, de a gente poder estar conversando, pensando, enfim, botando o trabalho no mundo, né? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente.